Então, meninas, eu fui lá, terminei de costurar a minha cabeça, tá? Olha como é que ela ficou. Ele fica aqui mesmo, assim, tá? Mas não precisa se preocupar. Depois isso aqui tudo vai sumir, tá? Então, olha que eu vou apertar aqui os meus olhinhos, tá? Ele já acaba descendo mais plumante, vai o cabelinho, vai a roupinha. Então, com isso aqui, vocês não precisam se preocupar. A maneira mais certa que eu acho para fazer essa costura da cabeça que nem eu fiz no vídeo, ele fica um pouco confuso, porque como eu tenho que pegar mais longe para costurar, então eu não consigo fixar, né, para costurar. Normalmente eu encosto esta parte no corpo, tá? Aí, como a minha cabeça, normalmente eu já dou um pontinho de cola por dentro, aí eu só seguro e venho costurando, tá? Então, aí fica bem certinho, porque daí eu consigo sustentar no corpo a cabeça, porque vocês podem verificar que é uma cabecinha maior. Até parece que ela vai ficar muito grande, muito exagerada, mas não fica, ela fica bem bonita, sabe? Então, assim, no vídeo ficou um pouco confuso, mas é aquilo mesmo, eu vou dando aquela costura só para prender mesmo a cabeça e depois eu venho com as costurinhas menor. Na malha, a costura fica assim. Até em se tratando de ser uma cabeça maior, né, e ela tá bem cheinha, então ele fica assim o resultado. Até aqui parece que tá torto, mas é a luz, tá? É que pro lado de cá eu não tenho nenhuma claridade e aqui bate a claridade da minha janela. Então, por isso que fica assim, dá a impressão que tá torto, mas ele tá bem retinho. Olha, vocês podem até verificar pela costurinha de trás, né? Que ele está bem no meio da cabeça. Por isso, aqueles cuidados todos na hora de costurar sempre tudo pro mesmo lado, e que daí não tem perigo de entortar. Então, daí na parte da finalização fica bem mais fácil até pra gente finalizar, sabe? Então, são dicas assim que a gente vai dando, e no final o trabalho fica uma coisa assim bem feita, fica bonitinho. Agora eu vou estar passando aqui nesse vídeo, eu vou estar bem devagarinho fazendo com vocês, vou estar ensinando como marcar os bracinhos dela, tá? Essa boneca, ela tem os bracinhos marcados, não é os dedinhos, né, ó, e aqui a voltinha, aí depois aqui vai ainda a manguinha, né, da blusinha dela, já tá tudo separadinho aqui do ladinho, até deixa eu pôr aqui pra não cair. E aí vocês vão ver como é que fica bem bonitinho, fica bem acabadinho. Eu gosto as minhas mãozinhas, que tanto que pro lado de cima, como pro lado de baixo, ele também fique bonitinho, tá? Ele, no primeiro dia ele fica enrugadinho assim, mas depois, conforme vai entrando o ar dentro do plumante, que o plumante, né, ele acaba absorvendo um pouquinho de ar, ele acaba depois, com o tempo, já ajustando tudo isso aqui, tá? Então, eu procuro sempre fazer o mesmo tanto que eu faço na parte de cima como na parte de baixo. Gente, não sou especialista, tá, em dedinho, é desta maneira que eu faço e eu achei que ficou bem legal assim. Então, eu vou estar ensinando para vocês a maneira mais fácil que eu encontrei de fazer, tá? Então, vamos lá. E aí eu estou já fazendo separado do corpo da boneca, justamente pela facilidade de eu costurar, tá? Eu acho assim, para estar filmando, porque como eu não consigo colocar daí aqui mais perto do meu colo para eu costurar, e essas coisas eu estou acostumada a sentar, e aí eu junto no colo e vou costurando. Então, fica um pouquinho mais complicado, mas no final dá certo. Eu tenho aqui o meu fio de poliamida, tá? A agulha, eu não estou usando agulhão, estou usando agulha normal de costura. Quero ver. Essa aqui tem 5 centímetros, tá? A tamanho de 5 centímetros, só para vocês mais ou menos saberem o tamanho da agulha. Não tem necessidade do agulhão, tá? Para essa costura. E depois o agulhão também, o problema é que ele, como ele tem a bundinha mais grossa, acaba rasgando a malha ali e a gente não quer que rasgue.
Então, eu vim aqui, eu vou explicar mais ou menos isso aqui para vocês, que foi o que com o tempo eu fui fazendo e aí cheguei a essa conclusão minha, né? Assim, aqui é como ela tem, ele é mais retinho, né? Essa partezinha aqui, eu faço sempre uma mediçãozinha aqui por esta parte. Eu coloquei até pontinhos, tá? É com o lápis mesmo, bem fraquinho aqui. É onde eu vou costurar. Então, daqui da minha costura até o meu primeiro pontinho aqui, eu marquei 2,5 centímetros, tá? Só para, assim, mais ou menos ter uma ideia do quanto de lá para cá. Porque às vezes a gente vai fazer e como é na câmera os tamanhos ficam diferentes, e aí a gente fica confusa. Então, aqui entre um dedinho e o outro eu marquei 1 centímetro, tá? E aqui está com 2,5. Então, o que que eu fiz? Eu marquei só o primeiro aqui, 2,5, tá? E o restante eu fui seguindo por esse aqui mesmo, pela minha primeira marcação. Então, marquei o primeiro, aí marquei o segundo, marquei o terceiro e vim aqui e marquei porque eu vou marcar o dedão também, tá? Porque não, às vezes aqui é mais redondinho e tal, mas daí vai ficar com 3 centímetros aqui. Mas se eu for vir diminuindo, a hora que eu for estar aqui marcando, eles ficam menores os dedinhos, tá? Aí eles não vão ficar assim, na mesma direção que esse aqui está. Eu já até tentei fazer daquele outro jeito e não ficou bom. Aí então eu marco assim, marco primeiro e aí já venho aqui colocando um espaçozinho para, né, para marcação, mas daí já na direção do anterior. Então vejam que eu tenho 4 aqui marcado. Como é que eu vou? E aí aqui na parte de trás eu também marco, tá? Mais ou menos, aí eu nem meço aqui. Por quê? Porque eu quero que fique tudo mais ou menos na mesma direção do que a parte da frente, tá? Para não ficar feio. Então eu venho aqui. Coloquei fiozão mesmo, tá? Porque aí eu não preciso estar emendando depois do fio para eu terminar. Então eu gosto sempre de colocar um fio maior que eu faço tudo da mesma maneira. Então eu venho aqui para saber a direção, eu coloco a agulha aqui de um lado e do outro e aí eu já tenho mais ou menos aqui a minha direção, tanto assim como assim, e aí acaba ficando igual, olha. É super fácil de fazer, não é complicado. Agora eu vou só travar a minha linha, tá? Eu não puxo a minha linha até bem lá no final. Eu sempre deixo uma pontinha aqui onde eu posso estar segurando, porque às vezes no passar para lá ela acaba escapando. Então passei uma vez e vou só travar meu fio por enquanto. Eu vou fazer bem devagarinho, tá? Então travei a primeira vez, não vou puxar muito para não escapar aqui da frente. Vou lá, dou uma olhada que eu saia bem no mesmo, pode até estar virando para lá e para cá. Saio novamente. E aí eu puxo, e aí eu já percebo se ele travou o meu fio ou não. Olha, pode ver que eu estou puxando, o meu fio está travado ali dentro. Eu fui e voltei várias vezes. Aí agora eu venho aqui e corto essa minha ponta fora. Com cuidadinho para não cortar o fio ali. Vou até cortar um pouquinho antes. Esse fio depois a gente vem com uma tesourinha menor ali e corta menos. Aí na hora da gente passar o blushzinho aqui, ele aí acaba sumindo. Aí então eu venho aqui no meu primeiro marcaçãozinha que eu fiz com lápis aqui e dou um pontinho aqui bem na costura, olha. Por quê? Se eu passo direto, já me aconteceu isso, ele às vezes escorrega, né? Por ele ser um fio que ele escorrega mais. Então, dessa maneira, ele já fica presinho ali, ele não escorrega para lado nenhum. E como a gente vai passar 2 vezes o fio, então aqui, olha, já no eu virar, já o próprio fio aqui, ele me dá a direção que eu tenho que vir, tá? Aí eu só venho, entro e vou sair no mesmo espaço, mesmo buraquinho. E aí sim eu puxo. Olha.
Aí eu vou lá, volto no mesmo buraquinho. Já saio aqui no meu próximo pontinho aqui, ó. Segura ainda lá um pouco o fio. E puxa. Olha, e ele já fica marcadinho ali certinho. Aí venho novamente aqui, olha, eu já tenho o outro pontinho que eu fiz aqui. E assim a gente não se perde. Olha. Vou puxandinho. Aqui, quando eu desço aqui, olha, o próprio fio já me indica por onde eu tenho que vir. Aqui eu já venho no próximo pontinho que eu tinha deixado marcado. Volto pro mesmo. E puxo. Agora eu só venho, passo por cima. Já venho no mesmo. E vou no meu próximo ponto. E vocês percebam que aqui a distância, mesmo ele sendo mais boladinho as outras partes, aqui ele está ficando, olha, a mesma altura, tá, o fio. Vem aqui, ajeita, puxa, solta. E eu venho aqui no meu último pontinho que eu marquei aqui em cima. Esse pontinho você pode fazer no bem de levezinho, porque que no próprio lidar acaba saindo o grafite ali e nem aparece. Aqui também, olha, ele já mostra que é onde eu tenho que vir, tá? E como já estava marcadinho ali. Saio aqui no mesmo. E puxo. Olha, já vai ficando os dedinhos. Volto novamente lá atrás. E já saio aqui, tá? Aonde eu vou marcar o meu dedão. Vou puxando sempre o fio. Agora eu vou marcar aqui o meu dedão. Olha, pode ver que eu tô pegando um pouquinho aqui em cima, tá? Mais ou menos na direção dos outros. Também venho aqui da mesma forma, marquei ali com o meu fio. Pego aqui entre meio, um pouquinho antes da costura e um pouquinho depois. Venho aqui atrás. E puxo. Tá? Aí ele já fica marcando o dedão. Ele fica meio estranhozinho, mas depois a gente vai prender aqui, então isso aqui tudo vai sair, tá? Outra coisa que eu faço aqui, antes de eu fechar aqui, de eu fazer esse acabamento aqui, o que que eu faço? Eu venho aqui com o meu lápis, tá? E vou marcar os furinhos da mão, que nem eu fiz no outro, tá? Então, isso aqui, esses furinhos, eles são meio aleatórios, tá? Então, são esses furinhos da juntinha da mão da gente. Então, o que que eu venho? Eu faço mais ou menos um aqui. Ó, um aqui. O outro já logo em seguida. Deixa eu ver como é que eu fiz aqui, um mais perto. Um aqui. O outro aqui. O outro mais pra cá e um mais no final. São 4 furinhos, tá? Aí eu venho com o meu fio aqui a última vez. Já coloco aqui.
Esse aqui vocês procurem fazer esses furinhos depois que você já fez os dedinhos, tá? Porque se você marcar antes aí, depois aqui não vai dar certo, daí vai ficar muito confuso. Agora sim eu venho aqui marcando o meu furinho. Olha, aí o dedão já tá lá marcado. Ele fica estranho, mas depois ele se ajeita. E aqui da mesma forma que aqui eu procuro vir que fique bonitinho o meu outro lado também, tá? Olha. Pode estar vindo aqui virando, volto no mesmo lugar, tá? Olha. E já marquei o meu dedinho. Aqui até eu já tinha que ter passado pro outro lado, mas não tem problema, eu já coloco aqui em seguida. Olha. Aqui já estou quase pegando, olha, no meio do outro, lá em seguida. Já volto aqui. Já pego no próximo aqui. Sempre procurando sair no mesmo, tá? Olha. E aí já marco o último aqui. Aqui às vezes acontece, olha, quando você tá, que você vai colocar para fazer o furinho, ele acabou que pegou no mesmo, não pegou nenhum fiozinho da malha, então eu só volto e refaço novamente, não tem problema nenhum. Tá? Olha. E ele já fica os furinhos ali. Tá? Fica meio feinho ainda, mas agora que a gente vai acertar. Bom, o que que eu faço agora? Não sei se o meu fio vai dar, mas tomara que dê pra fazer. Eu vou sair já aqui do meu furinho, tá? E vou vir pra marcar agora a mãozinha aqui. Vocês podem verificar que aqui terminando, no que termina já a minha voltinha da mão aqui, ela tem bem uma voltinha aqui, aqui é onde eu vou sair com o meu fio. Um pouquinho antes da costura, tá? Olha. Aí pego já depois da costura mesmo aqui, olha, ele tá preso aqui. Então eu vou fazer com o bracinho a mesma coisa que eu fiz com os dedinhos. Aí eu venho com o meu fio aqui, olha, se eu marco. Aqui eu já sei que não vai dar certo, olha, eu peguei muito em cima ainda. Eu posso vir aqui, porque a malha, o bom da malha é isso, ela sempre cede ali um pouquinho, e eu posso vir um pouquinho mais pra frente. Olha lá. Olha, agora sim. Então, como já está preso desse lado, eu só venho e marco aqui, ó. Da mesma maneira que eu fiz com o dedinho, eu estou só prendendo o fio. É para ele não ficar dançando, tá? E aí, venho aqui e prendo aqui novamente. E aí, eu puxo. Esse fio não vai dar, tá? Eu vou ter que depois colocar um outro. Aí, o que que eu faço agora? Puxo, ajeito bem aqui o quanto eu quero marcar, tá? Vou puxando mesmo. Olha, pode ver que esse aqui eu marquei bem, tá? E aí, o que que eu vou fazer aqui?
eu venho aqui e dou uma volta e puxo, olha. Tá vendo? E a mãozinha já fica. Depois a gente vai ajeitar ela pra lá. E aí, o que que eu faço de acabamento do meu fio aqui, porque eu não quero dar nó, tá? Então, eu faço a mesma coisa que eu fiz quando eu comecei lá, olha. Eu pego, coloco aqui bem junto da minha voltinha ali dos fios, bem juntinho. E vou travar esse fio aqui dentro. O meu, como ficou curto, talvez não vá dar pra passar tantas vezes. Olha, vai dar pra passar uma vez só. Vou ver se eu consigo passar mais uma. Não, ele não vai, tá? E aí, aqui pelo menos umas 3 vezes, tá? Você vai e volta e vai. Por isso que é bom sempre um fiozão bem grande. Aqui eu coloquei acho que um pouquinho menos, até mesmo porque vai ficar dificultoso. Mas caso aconteça isso com vocês, não precisa desmanchar, tá? Porque como ele já tá presinho ali dentro, você vem aqui e dá uns nozinhos, ó. Olha lá. E como ele vai ficar ali dentro da madisuta da dobrinha, ele não vai dar problema. Não vai nem aparecer. Eita, que isso aqui tá difícil até dar um nó hoje. Foi. Olha lá. E como ele está todo preso, não tem perigo, olha. Aí só vem e corta depois com uma tesourinha. Aqui pode até estar passando um pouquinho o isqueiro ali para tirar essas pontinhas. Aqui vocês podem ver, olha, o quanto ele sobe ainda. Vocês vêm aqui, corta e saiu tudo fora. E aí a nossa mãozinha fica assim. Olha. Toda marcadinha. Agora, a junçãozinha aqui do braço. E pode ver que não aparece, olha, ficou tudo lá pra dentro, fechadinho. Uns 3 nozinhos ali, o meu deu 2 só. Mas depois aí passa o isqueiro ali, ele não tem perigo, ele além de sumir a pontinha ali, ele... Agora, nesse aqui sim eu vou dar nozinho, tá? Verifico que esteja bem presinho. Corta a pontinha fora. Eu tenho que cuidar o tempo, senão daqui a pouco eu fico falando e o tempo acabou. Bom, aqui é a dobrinha do braço, que altura eu vou colocar essa dobrinha. Essa dobrinha, quando você pega a peça e faz assim, ela mesma já vai te mostrar aqui, ó. Tá vendo? Já fica até marcadinho aqui, olha. Então, eu vou pegar aqui do meu meio, mais ou menos eu calculo assim 1,5 centímetros para cada lado, tá? Então, se eu marquei 1,5 centímetros para este lado, eu vou marcar 1,5 centímetros para este lado, tá? Claro, lá vocês fazem a marcaçãozinha menor, tá? Aqui eu tô fazendo mais forte, apenas para vocês enxergarem. O que que eu faço com o meu nó? Eu pego bem aqui na minha costura, tá? E já saio com a minha agulha lá no ponto. E aí, o meu nozinho vai ficar escondido aqui no meio, não vai aparecer nada. Então, daqui do meio, eu já pego um pouquinho mais aqui, pro ladinho, assim. E agora, eu vou fazendo estilo ponto invisível mesmo, olha. De um lado e do outro. Não sei se dá pra vocês verem bem. Então, meu primeiro pontinho daqui, vocês podem ver que é um pontinho bem pequenininho, tá? Que é só do início. E pra cá, eu vou aumentando. Até chegar aqui no meio. Olha, um pouquinho maior. Eu estou aumentando a largura, tá? Porque eu preciso prender essa parte com lá pra fazer, olha, daí ele faz essa dobra.
aqui já venho diminuindo, olha, pro lado de cá, pra ficar igual o outro lado. E aqui também. Vai fazendo tipo uma pence, sabe? Aquelas pencezinhas que são redondinhas assim, é a mesma coisa. Só que aqui a gente faz na mão. Olha. Eu vou só virar assim que fica mais fácil para eu puxar. E eu puxo. E já ficou marcadinho. Né? Como vocês podem verificar, meu nozinho ainda tá ali aparecendo. Agora eu pego ao lado contrário que eu peguei lá. Eu terminei aqui, pro lado de cá. Né? Agora eu vou pegar pro lado de cá. Também, olha, bem no pontinho. E venho aumentando um pouquinho para fora. Olha. E venho de um lado e do outro. Ali, bem no meio, aqui está o meu nozinho, olha. Agora eu já vou diminuindo pro outro lado também. Opa, espetei meu dedo. Olha, daí no eu puxar, meu nozinho sumiu, ficou lá pra dentro. Ali ainda vai. Esses são acidentes que acontecem. Pode ver como ele já fica bem fechadinho. Aí venho aqui. Um pouquinho mais aqui pra frente. Olha, viro novamente. E puxo. E o meu bracinho já está marcadinho, olha, tanto de um lado como do outro. Agora aqui para esse acabamento, eu venho voltando mais aqui pro meio. Também de um lado e do outro, tá? Na malha ele fica enrugadinho mesmo, assim, não tem como. No cotton ele fica melhor, eu acho, mas eu aqui, essa aqui eu fiz toda na malha mesmo. Olha, já vou puxando novamente. E ele já vai fechando ali também, se ficou alguma imperfeição. Até o meinho aqui. E aqui no meinho eu já faço um pontinho de acabamento, tá? Bem pequenininho, tá? Olha, pode ver, ó. E aqui dentro dessa minha costura mesmo, eu vou travar o meu fio. Vou e volto, olha, e ele fica preso ali dentro. E daí eu venho aqui e corto. Então, olha, meu bracinho já ficou marcadinho aqui. Aqui a gente vai passar, depois eu vou passar, vou estar trazendo já pronto pra vocês verem. Eu vou passar um blushzinho, tá? Com um pincelzinho bem fininho. Quero ver se ele tá fácil aqui. Ele não está aqui, mas depois eu mostro. É que às vezes eu tô lidando e eu acabo tirando do lugar. Mas aí depois eu mostro pra vocês qual pincelzinho que eu usei e como que eu fiz, tá? Talvez até eu volte daí no final mostrando pra vocês como é que eu vou fazer daí essa pinturinha do bracinho. Devia ter pego, mas é que eu achei que o vídeo ia acabar não dando tempo de fazer tudo. Mas depois, antes de terminar, eu venho mostrando como é que eu faço. Agora, é só vir aqui, tá? E estar colocando os bracinhos no corpo, tá? Duas maneiras. Posso colocar botão, três maneiras, né? Posso colocar botãozinho e estar prendendo com o botão,
né? Ou vai e vem várias vezes, tá? Pra ficar bem firminho. Mesmo porque daí acaba ficando articuladinho. Pode colar, pode, se vocês quiserem já deixar aqui os bracinhos na posição, colocar cola, pode ser colado. Pode ser pregado sem os botãozinhos, tá? Ou então é aquele beliscadinho, sabe? Você vem, belisca aqui, aí passa, desse lado é mais fácil explicar. Você vem, belisca aqui, e daí passa, belisca o outro de novo, prende o fio aqui por baixo e vai prendendo. Aí já fica a critério de como cada uma gosta de prender o bracinho. Eu vou prender normalmente sem botão, tá? Então, deixando aquele... Pegando mais ou menos aqui assim e aqui assim, tá? E eu vai e vem, por quê? Porque essa bonequinha, ela vai ter o vestidinho e com a manguinha e tal, então, assim, não vai ficar aparecendo, tá? Então, por isso que eu vou colocar sem botão. Mas, normalmente, se vocês vão fazer um outro estilo de vestidinho, aí, se for abertinho, ó, digamos, vai colocar um vestidinho sem as manguinhas, daí o ideal é fazer, em vez de fazer como eu fiz aqui, abertura do lado, colocar aqui, né, por dentro. Vocês fazem a abertura aqui pelo lado, e daí na hora de pregar, daí prega com os botãozinhos, tá? Então, vocês podem ver que ela já tá quase pronta. Aí, eu vou pregar as manguinhas, gente, já vou marcar o rostinho. O rostinho é da mesma maneira como eu fiz as outras bonecas, tá? Eu venho aqui, meço aqui até na minha costura. Aí, calculo mais ou menos o meio aqui para os olhinhos, ou na altura onde eu vou querer que fique os olhinhos dela aqui, tá? Então, só fazendo assim, a gente já tem uma ideia. Aqui, claro, parece torto por causa da luz, tá? Onde eu quero que fiquem os olhinhos. Aí, o narizinho também é costuradinho por fora, igual da boneca anterior. Aí, a boquinha tudo. E aí, eu já venho mostrando o cabelo. O cabelo eu vou explicar pra vocês. Porque é mais ou menos parecido com... Opa! Ele é parecido com essa boneca. Essa boneca, até o modelo dela é da Valéria Gelli, tá? Eu peguei dela o modelo e fiz. Então, é esse modelinho de cabelo que eu quero ensinar pra vocês. Essa aqui já faz anos que eu tenho ela, então já tá um pouquinho meio que despenteada. Mas é que volta e meia eu pego e venho dar uma cutucada nela. Às vezes a gente esquece como é que faz. Mas é esse modelo de cabelinho, tá? Que é o mesmo que está lá na foto da boneca. Que eu quero ensinar para vocês como que eu fiz esse cabelo. Ok, gente? Então, daí eu volto já no próximo vídeo com o cabelo e já colocado os bracinhos e daí o acabamento do roxinho para vocês verem.